Olá, querido aluno, você está no Matemática Serigi e eu sou o professor Tiago Oliveira. Na aula de hoje, vamos resolver mais uma questão sobre o estudo geral das funções, ok? Vamos lá para o enunciado. As figuras abaixo ilustram, respectivamente, os gráficos das funções f de x e g de x. Aqui à esquerda temos o gráfico da função f de x em vermelho, ok? E à direita temos o gráfico de g de x também em vermelho, com formato parecido com o de uma parábola, ok? Então julgue os itens abaixo, justificando as respostas quando necessário. Então vamos lá para esse item A, ok? É uma questão interessante, tá? Porque ela exige que você saiba encontrar a imagem, tá? A imagem de alguns elementos observando o seu gráfico, beleza? Então vamos lá, eu vou escrever essa continha aqui à direita, ok? F aplicado em G de 2 mais G aplicado em F de menos 3. Aí está perguntando se isso é igual a 3. Aí a gente tem que calcular, tá, pessoal? Primeiro vamos calcular G de 2, G de 2, na verdade, é a imagem de 2 pela função G, ok? Então eu vou no gráfico de G, certo? Vamos aqui nesse gráfico de G. Aí primeiro, eu tenho que procurar o 2 no eixo horizontal, ok? Aí eu pergunto, esse 2, ele é abscissa de qual ponto do gráfico? Ele é abscissa desse ponto aqui, ok? E qual é a ordenada desse gráfico? Aqui, é o 4. Então, isso quer dizer o quê? Que a imagem de 2 pela função g, a imagem de 2 pela função g é o 4. Beleza? Então, aí você vem aqui e substitui g de 2 por 4. Se eu substituir, vai ficar f de 4. Ok? Pronto, agora vamos calcular a imagem de menos 3 por f. Aí nesse caso eu tenho que ir no gráfico de f, ok? Aí eu procuro onde está o menos 3, no eixo horizontal, Menos 3 está aqui, Tá vendo? Aí eu pergunto, menos 3 é a abscissa de qual ponto do gráfico? Desse ponto aqui, Certo? E qual é a ordenada desse ponto? A ordenada é 1. Então, isso significa o quê? Que a imagem de menos 3 pela função f é 1, ok? Aí eu venho aqui no lugar de f de menos 3 e eu coloco 1, ok? Repito isso aqui e no lugar de f de menos 3 vai 1. Pronto, agora eu tenho que encontrar f de 4, ok? A imagem de 4 pela função f. Aí eu vou no gráfico de f, ok? Primeiro passo, procuro quem é o 4. Onde está o 4 no eixo horizontal? Ele está aqui, E ele é abscissa de qual ponto do gráfico? Aí, indo na direção do gráfico, ele é abscissa desse ponto. E qual é a ordenada desse ponto? Aqui a ordenada é 2. Isso quer dizer o quê? Que f de 4 é 2. Ou seja, a imagem de 4 pela função f é 2. Ok? Então aqui no lugar de f de 4 eu boto 2. Mas agora a imagem de 1 pela função g. Aí eu vou no gráfico de g. Procuro 1, onde está 1 no eixo horizontal. 1 está aqui, E ele é abscissa de qual ponto do gráfico? Ele é abscissa desse ponto aqui. E qual é a ordenada? Aqui a ordenada. Também é 1. Isso implica o quê? Que g aplicado em 1 é igual a 1. Ou seja, a imagem de 1 pela função g é 1, certo? Aí eu venho aqui 1, certo? Ou seja, isso aqui é igual a isso, que é igual a isso. 2 mais 1, 3, ok? Então, está correto
o item A, ok, pessoal? Portanto, ó, o item A é verdadeiro, ok? Verdadeiro. Certo? Deixa eu apagar aqui para a gente calcular. Para a gente calcular o item B, ok? Vamos lá, para o item B, certo? Ó, eu vou precisar da imagem de menos 1 e menos 2, 1 e 2 da função f, ok? Então eu vou procurar primeiro os negativos, ó. Vamos escrever aqui do lado, ó. F de menos 1 mais f de menos 2 sobre f de 1 mais f de 2. A questão quer saber se essa conta é igual a menos 1. Primeiro vamos calcular esse cara aqui, ó, f de menos 1. Aí eu vou no gráfico da função f, ó, procuro onde está o menos 1. Ele está aqui, né? Ó. Ok? E ele é a abscissa de qual ponto do gráfico? Desse ponto, ó. Qual é a ordenada do gráfico? Aqui. Também é menos 1. Isso significa o quê? Que f é aplicado em menos 1 é menos 1. Agora, f é aplicado em menos 2, ou seja, a imagem de menos 2 por f. Novamente, procura onde está menos 2, ó, ele está aqui, tá vendo? Está aqui o menos 2, e ele é abscissa, ó, desse ponto aqui, e a respectiva ordenada é a imagem dessa abscissa, ok? Então, f de menos 2 é menos 2, certo? Pronto, ó. A parte de cima aqui nós já temos, certo? Agora, f de menos 1 e f de menos 2. Novamente, ó. Você procura no eixo horizontal o 1 e o 2, ó. Aqui, o 1 tá aqui, certo? Tá aqui o 1. Ele é a abscissa de qual ponto do gráfico? Desse ponto, ó. A respectiva ordenada é a imagem. Ou seja, f de 1 é 1, ok? E f de menos 2, procura, e f de 2, procura o 2 no eixo horizontal. Está aqui o 2. Esse 2 é a abscissa de qual ponto do gráfico? Aqui, ele é a abscissa desse ponto. E a respectiva ordenada do ponto, ó, vai te dar a imagem dessa abscissa. Ou seja, f aplicado em 2 é igual a 2, certo? Pronto, é só substituir esses valores aqui, ó, na expressão. Vamos lá. Ó, f de menos 1 é menos 1. F de menos 2 é menos 2. Ok? F de 1 é 1. F de 2 é 2. Menos 1 menos 2 dá menos 3. 1 mais 2 dá 3. Menos 3 sobre 3 fica menos 1. Ou seja, está correto, ok? Ó, o item B também é verdadeiro. Ok? O valor dessa expressão deu exatamente menos 1. Certo? Apagando novamente esse rascunho, vamos para o item C, ok? Agora, ó, o item C, pessoal, fala sobre crescimento, ok? Da função, ó. A função f de x é crescente nesse intervalo aqui, menos 2 e 3. Ó, pessoal, lembrem, tá? Essa anotação aqui desse intervalo, ó. Menos 2, menos 3 é a mesma coisa que isso aqui, ó. Ou seja, é o intervalo entre menos 2 e menos 3, ok? Ou seja, eu tenho que identificar onde está esse intervalo, ok? No domínio, ó, de menos 2 até 3. Vamos lá. No eixo horizontal, certo? Ó, menos 2 está aqui, ok? E 3 está aqui, ó. Então o intervalo é isso tudo aqui, ó. Certo? Aí o item C está perguntando, essa função é crescente nesse intervalo? Sim, ela é crescente, né? Porque, ó, à medida que você parte do menos 2 até chegar no 3, ó, nesse sentido, ó, ou seja, à medida que o x ele cresce, nesse sentido, o y também cresce,
ó, você vê que o gráfico da função sobe nesse intervalo, ok? Então a função realmente é crescente, tá, pessoal? Nesse intervalo, ok? Então a primeira etapa é reconhecer o intervalo no eixo horizontal, ok? Ó, de menos 2 a 3. E daí você analisa o comportamento do gráfico nesse intervalo. Ó. Tá vendo que partindo da esquerda para a direita o gráfico ele sobe? Então a função é crescente e esse item C é verdadeiro, ok? Agora a pergunta do item D. A função f de x é positiva no intervalo x maior que 1 e menor que 4? Vamos lá, identificar. Vamos identificar primeiro o intervalo. Maior que 1 e menor que 4. Esse intervalo aqui, ó. 1, 4. Tá perguntando o quê? A função é positiva nesse intervalo? Aí pronto, ó. Eu analisei o intervalo, ok? Já identifiquei o intervalo em questão. Agora eu analiso o gráfico nesse intervalo, ó. Veja, o pedaço de gráfico tá aqui, né? Ó. O que me interessa agora é essa parte do gráfico, ó. Tá perguntando se nesse intervalo o gráfico é positivo. Sim, né, galera? Ele é positivo. Por que ele é positivo? Porque está acima do eixo horizontal, ok? Isso quer dizer que f de x é maior que 0, tá? Certinho? Ó, porque ficaria aqui mais ou menos, ó, essa projeção do gráfico, ó, no eixo y, ok? Seria positivo, certo? Então tá correto, certo? Então, para analisar se é positivo, é só analisar se o gráfico está acima do eixo horizontal. Agora, para analisar se for negativo, nesse caso é se o gráfico, a parte do gráfico no intervalo em questão estiver abaixo do eixo horizontal, ok? Aí seria negativo. Então, ó, é positivo, ok? É positivo, então o item D também é verdadeiro, certo? Também é verdadeiro. Agora, ó, o item E, a função f é crescente nesse intervalo aqui? Deixa eu apagar para a gente analisar. Ó. Primeiro passo, você faz o que? Identifica esse intervalo. Ó. Menos 3 e menos 2, certo? Vamos lá. Menos 3 e menos 2. Então, o intervalo em questão, ó, é aqui, do menos 3 até o menos 2. É esse intervalo aqui. Aí, ó, tá perguntando se a função é crescente. Não, a função não é crescente, ok? Por quê, ó? Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, a função não é crescente, certo? Ó, você sempre analisa assim o crescimento, ó. De menos 3 até menos 2, ó. Quando o x ele cresce pra cá. O gráfico, ó, ele tá caindo, ok? Ó, ele decresce, certo? Então a função é decrescente, certo? Então esse item é falso, ok? O item é falso, certo? Sempre que for analisar crescimento e decrescimento, galera, faz isso, tá? Ó, identifica primeiro o intervalo, nesse caso é de menos 3 a menos 2, ok? E quando o x ele cresce, ó, nesse intervalo da esquerda para a direita, analisa o comportamento do gráfico. Se ele estiver descendo, ó, é porque a função é decrescente, beleza? Então, é isso por hoje, Siri Cascudo. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e tocar no sininho para não perder as próximas novidades, ok? É isso, meu caro. Até a próxima. Tchau, tchau.